Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Sou Elaine Leite, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, e trabalho com componente curricular em artes. E nas nossas aulas anteriores, nós trabalhamos a função da linguagem estética. Lembra? Pois é, nos nossos materiais anteriores, a gente trabalhou a função pragmática, a função simbolista e a função naturalista. E hoje nós iremos trabalhar a função da linguagem estética formalista e interativa, tá? Então, hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre o que foi a função interativa, sobre o que é a função formalista, o que exatamente o que cada uma delas pede, o que cada uma delas exige. Eu já havia falado a vocês que quando a gente trabalha, né, o Enem, é preciso ler a imagem. É preciso ter essa dimensão do que a imagem está te comunicando. Então, vamos lá. A função formalista, ela está focada na apresentação, tá? É como ela trabalha esteticamente, ou seja, ela se apega à estética, à forma, à técnica de como a imagem foi produzida, de como a imagem foi construída, tá? Então, ela é a organização dos elementos estéticos que compõem a obra, né? É como se o Enem pedisse para você identificar em que período essas obras foram produzidas especificamente, como, por exemplo, a Bapuru, de Tarsila do Amaral, ou Pablo Picasso, Le Demoiselles d'Avignon, e até mesmo Gabriele Co, que é uma pintura de Adolfo Burgerau. Então, o que o Enem quer da gente? Quer saber exatamente em que período elas foram feitas. A gente sabe que foi num período modernista brasileiro, Abapuru, a gente sabe que foi num período cubista de Pablo Picasso, e a gente sabe que foi de um período neoclássico acadêmico, Gabriele Co. Mas é preciso realmente estudar as modalidades artísticas, é preciso estudar as tendências e os movimentos artísticos para poder compreender isso. Tá? Então, toda vez que o Enem pedir para você trabalhar a função formalista, ele está pedindo para você trabalhar o conceito técnico da obra, tá bom? Bom, o Enem, ele nunca traz uma imagem de graça para você, eu já tinha te falado isso várias vezes. Então, nessa questão, especificamente, ele traz uma das obras mais emblemáticas, né, de Pablo Picasso, que foi Guernica. Então, como eu falo para os meus alunos, prestem atenção em todas as informações que vêm na imagem. Então, a gente vai ler a imagem, observar, olhar todos os detalhes, né, verificar realmente Pablo Picasso, Guernica, né, 1937, que foi o período em que a obra foi desenhada, construída. E aí o comando diz assim, o texto suporte diz assim: o pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados do mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no Museu de Arte Moderna, MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Olha como o Enem te pergunta sobre a função formalista. É o seguinte, essa obra cubista apresenta elementos plásticos, ou seja, elementos técnicos identificados pelo. E aí você vai na alternativa que ele vai descrever de forma técnica a obra. Então, a alternativa A, ele diz o seguinte, né? Painel ideográfico monocromático que invoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao observador. Nessa alternativa aí, né, a gente percebe que ele trabalha realmente o contexto técnico de toda a obra. Alternativa B, horror da guerra de forma fotográfica. Bom, a gente já viu que essa é uma imagem de um painel óleo sobre tela. Então, todas as alternativas que falar sobre imagem fotográfica está fora. C, uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão. A gente já pode tirar, porque conhecendo a obra de Pablo Picasso, a gente sabe que Guernica traz todo o envolvimento histórico, todo o envolvimento pragmático, todo o envolvimento social. Então, ela traz muito também essa representação emocional. Então, não pode ser a alternativa C. Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana. Se você não marcou a C, você não vai marcar a D, porque a obra não minimiza a dor humana, pelo contrário, ela realmente transborda na tela toda a dor
que a sociedade sentiu na época, principalmente, né, a sociedade basca, que foi atacada pelo exército alemão, fruto realmente da obra, né? Foi por conta disso que a obra foi criada. E a alternativa C, uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente de forma fotográfica. Olha aí, mais uma questão que fala sobre a expressão fotográfica. Não é fotografia. E se você não marcou a B, você também não vai marcar a E. Então, qual é a alternativa correta aí? Alternativa A, painel ideográfico monocromático que invoca várias dimensões do evento, renunciando à realidade. Por que renunciando à realidade? Porque ele foi feito dentro do cubismo, tá? Colocando-se de forma frontal ao observador. A função interativa, gente, é aquela em que envolve, de algum modo, a participação do espectador. Alguns conseguem isso fazendo o espectador andar pela obra, como grandes esculturas ou instalações, ou mesmo fazendo o espectador literalmente vestir a obra como uma peça de roupa, tá? Inclui computadores, sensores para responder ao movimento, né? Você tem essa percepção de calor, de frio ou outro tipo de estímulo. Então, o que é a função interativa? É aquela função em que o espectador vai participar diretamente ou indiretamente, mas vai participar da produção artística, tá bom? Aí o Enem traz para a gente, né, essa imagem aí, uma instalação de Ernesto Neto, chamada Dengo, e ele mostra a imagem aí para a gente dessas pessoas andando sobre esse circuito, né? Então, o que é que eu acabei de falar para vocês? Acabei de dizer para vocês que quando a gente trabalha a função interativa, né, a gente vai poder interagir, a gente vai poder participar, há uma participação colaborativa de forma direta ou indireta. Então, olha o que ele diz no comando da questão. A instalação Dengo transformou a sala do MASP em São Paulo, né, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em um ambiente singular, explorando como principal característica artística o quê? Alternativa A, participação do público na interação lúdica com a obra. B, distribuição de obstáculos no espaço da composição. C, representação simbólica de objetos oníricos. D, interpretação subjetiva da lei da gravidade. Ou E, valorização de técnicas de artesanato. Bom, ele mesmo já fala para a gente, ele nos direciona para aquilo que ele quer. O bom do Enem é isso, ele direciona a gente para aquilo que ele quer. Então, se ele falou instalação, então eu já sei que a instalação também é um processo de arte interativa. Tá? E a única alternativa aí realmente que mostra a participação do público é a alternativa A, novamente a alternativa A, né? Participação do público na interação lúdica com a obra. Tá ok, pessoal? Então, o meu muito obrigada aqui para vocês. Só finalizando a nossa aula, hoje nós vimos duas funções, né, que foi a função formalista e a função interativa. E eu deixo vocês aí com essa imagem muito bacana de um artista chinês chamado Shang, né? Shang Shaowu, criou esse quadro masculino e feminino na China, que permite que as pessoas se posicionem neles e posem para uma foto. Tá? Ele intitulou a obra de arte Você e Eu. É muito bacana porque, querendo ou não, você participa da produção do artista. Ok, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado e também espero vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Para a gente terminar de falar sobre a função da linguagem artística. Um beijo para todos.